Bom dia, a nossa reflexão na palavra de Deus hoje é o versículo 19 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Diz o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Este versículo, na verdade, não é de fácil interpretação. A primeira regra de interpretação bíblica é a gente considerar o versículo no seu contexto. A gente não pode interpretar um versículo isoladamente. E por essa primeira regra, a gente fica entendendo que Pedro está aqui dizendo uma continuação do que foi dito no versículo anterior que nós vimos ontem, no versículo 18, que termina dizendo que Jesus Cristo foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. O versículo de hoje diz, no qual é no Espírito. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Há muitas interpretações e, como eu disse, este versículo não é fácil de entender. E uma delas diz que Jesus, depois de morto, foi pregar aos espíritos em prisão, no inferno. E me parece que esta não é a melhor interpretação, mas sim entendermos que, por meio do seu espírito, ele já advertia o mundo antigo. A gente pode, por exemplo, observar a palavra de Deus dizendo que Noé foi pregoeiro da justiça. Então, o Espírito de Cristo, na verdade, ele já agia muito antes de ele se manifestar como homem na terra. Então, se nós observarmos com cuidado, Jesus já em espírito havia se manifestado diversas vezes no Antigo Testamento. É frequente observarmos que a palavra de Deus sempre fala: o anjo do Senhor se manifestou, o anjo do Senhor veio e falou. Então já era uma teofania, já era uma manifestação do Filho no Antigo Testamento. A preocupação de Deus era de alertar as pessoas para que elas não perecessem e fossem para o inferno. Então sempre Deus teve esse cuidado e no último tempo, no devido tempo, foi que o seu Filho Jesus manifestou-se ao mundo de forma humana e aí o plano de salvação foi manifestado e completado de forma gloriosa, de maneira que aqueles que morreram na esperança de salvação também foram justificados por Jesus Cristo. Mas, infelizmente, a interpretação que muitos querem dar de que há uma chance, uma oportunidade depois da morte, isso não tem cabimento na interpretação geral das Escrituras. Então, que Deus possa continuar alertando a cada um para que a gente possa buscar a Deus enquanto temos vida, porque depois da morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. Deus abençoe a todos e conceda um dia maravilhoso.